Olá, boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Cometi essa falha porque a gente estuda o Livro dos Espíritos nas quintas-feiras. Eu estou aqui antecipando um pouco. Então hoje é o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos estudar hoje o capítulo 6 e sejam todos muito bem-vindos, dando prosseguimento, esse estudo semanal que estamos realizando todas as quartas-feiras, às 20 horas, pela página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier e também pela minha página do Instagram, paulo_Sampaio. Com muita alegria que aqui me encontro, hoje dia 9 de novembro de 2022. Nosso boa noite, nosso abraço fraterno a todos que estão aqui já conectando conosco para participar do estudo. A Rose, bem-vinda, a Rose aqui no Instagram, a Rocilda Lins de Figueiredo aqui no Face, a Fátima Marcaça Baldo, Edna Markovics, a Sulei Silva, Wagner Bruno, Evone Santos, quem mais aqui? A Edna, já comentamos. Boa noite, viu, a todos. André Furtado, Iliette Horn. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, viu? Com muita alegria que estamos aqui. É sempre muito bom participar de um estudo da doutrina espírita que tanto nos orienta, nos ilumina, nos consola, E esse estudo que estamos então já realizando, hoje é a sexta semana, Ou sexta ou sétima, porque acho que fizemos um capítulo em duas vezes. Esses vídeos anteriores, aqueles que quiserem buscar, do início do estudo, dá para encontrar também no meu canal do YouTube, que é Paulo Eduardo Sampaio. Pesquisem pelo nome, se inscrevam no canal se quiserem, E lá encontrarão esses vídeos anteriores e também um estudo que estamos realizando de O Livro dos Espíritos, tem lá também salvo no meu canal do YouTube, tá bom? Além de algumas palestras que vamos realizando e salvando lá. Nosso boa noite a todos que foram conectando aqui, muita alegria. A Helena Maria também, dizendo Sabará, Minas Gerais. Elaine Cristina Oliveira, Lindalva Albuquerque, Geraldo Neves, Ângela Lutra. Quem mais aqui também? A Vera Luzia Lopes, querida amiga, bem-vinda, Vera. Mirta Moreira, a Loiva Carnop, bem-vinda, viu, Loiva? Um abraço. E muitos amigos que estão aqui conectando também conosco. Regina Cifuentes também. Silvia Guerra, Rosária Ximenes. Me perdoe se pulei algum nome aqui, são muitos amigos e amigas que estão juntos aqui pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E vamos então iniciando, como sempre fazemos, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos envolva a todos em sua santa paz, que nos inspire com seu imenso amor, com a sua luz divina, para que todos nós possamos receber o amparo da espiritualidade amiga, para que esses conhecimentos da doutrina possam penetrar em nosso coração, transformando as nossas atitudes do dia a dia, porque é o nosso objetivo da encarnação, evoluirmos, que esses ensinos possam contribuir para a nossa evolução espiritual, que assim seja. Então vamos lá, começando o capítulo 6, tá bom? Que é o Cristo Consolador. E é interessante, meus amigos, que esse capítulo, Allan Kardec, na sua sabedoria, na sua didática, ele prepara o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, de uma forma muito bem planejada, Não é por acaso a ordem dos capítulos. Então vejam, esse capítulo 6, o Cristo Consolador, ele está logo a seguir ao capítulo Bem-aventurados os aflitos.
Porque no capítulo anterior, capítulo 5, nós tratamos sobre a dor, o sofrimento, as aflições, as vicissitudes da vida. E aí Kardec coloca logo no capítulo seguinte, o consolo para as nossas dores, que é o Cristo, né, e sua doutrina. Então, o Cristo Consolador, tudo muito bem planejado, né? E Kardec, oi Rosana Sade, boa noite, viu? Kardec então inicia, como na maioria dos capítulos, apresentando um versículo, né, da Bíblia, de um evangelho, para ele iniciar a partir daí os seus comentários. E nesse capítulo ele recorta um trecho do evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que ele intitula o jugo leve, né? Diz assim então, no versículo, né? É a fala de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então vejam que interessante, né? Que consoladora essa fala do Cristo, porque primeiro ele começa dizendo, vinde a mim que eu vos aliviarei. Vejam bem, primeira coisa aqui que nós aprendemos com isso, Jesus não está prometendo a solução definitiva, eliminar os problemas de nossa vida, não é isso. Ele está prometendo alívio para as nossas aflições. Eu vos aliviarei, né? Primeiro ponto. Então, aquelas pessoas que às vezes esperam que aconteça uma graça, né, divina, que elimine todos os problemas da vida, um milagre, vamos dizer, né? Não é por aí, né? Jesus está oferecendo a sua ajuda, o seu auxílio, o seu amparo, o seu consolo, para que a gente suporte, né, carregar a nossa cruz. Ele não vai eliminar os problemas da nossa vida. E de que forma que ele pode aliviar, então? Através dos ensinos que ele nos oferece. Porque Jesus não veio só ensinar, ele veio exemplificar, ele viveu tudo aquilo que ele ensinou. Se nós queremos, meus amigos, é muito importante isso, se nós queremos viver em paz, se nós queremos viver com alegria e felicidade, sigamos o roteiro do Evangelho. Esse é o caminho. É lógico que é difícil na nossa condição evolutiva. Muitas pessoas dizem, eu não consigo, né? Mas é preciso um esforço. Nós estamos muito acostumados com as viciações das reencarnações passadas. Nós estamos acostumados com apegos exagerados à matéria, né? Com vantagens pessoais, com as viciações que nós conhecemos, mas nós precisamos construir o homem novo, como se diz. Nós precisamos transformar nossos hábitos, né? E se nós seguirmos o roteiro do Evangelho, quanto mais a gente conseguir colocar em prática, mais paz na nossa vida. Muitas pessoas podem dizer, você está sendo ingênuo. Para quê, né? Se aquela pessoa te ofendeu, não perdoa não, né? Devolve na mesma moeda. Se a gente ouvir a voz do mundo, nós estaremos, né, contra aquilo que Jesus ensinou. Por que não perdoar? Por que não compreender um pouco mais o semelhante? Por que não ser mais tolerante, paciente, fraterno, né? Esse é o roteiro do Cristo, nós que fazemos a escolha. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Veja bem, o que é isso? Jugo era aquela peça de madeira que é atrelada, né? Nem se usa mais, mas antigamente, para fazer o arado da terra, né? Que era feito com animais, eles colocavam uma peça de madeira atrelando dois animais para que eles andassem um ao lado do outro na mesma direção.
Então o jugo era aquela peça de madeira que atrelava os animais, para que eles não desviassem do caminho. Vejam só, e Jesus oferece essa metáfora, né? Ele fala, toma sobre vós o meu jugo. Simbolicamente ele está dizendo o quê? Sigam na direção dos meus ensinos. Sigam pelo caminho do amor, da paz, da fraternidade. Esse que é o jugo de Jesus. Porque a condição que ele coloca é essa, que nós sigamos as leis que ele veio ensinar de Deus, né? Leis de amor. E ele diz, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Por quê? Porque o que ele pede é amor e caridade, é simples. Nós temos muita dificuldade para viver isso, mas quando nós conseguirmos, meus amigos, nós seremos muito felizes, porque a lei que o Cristo nos pede é de amar o semelhante. Quanto mais nós amarmos, mais nós viveremos em plenitude de paz, de elevação espiritual, né? Tudo bem até esse primeiro trechinho aqui, meus amigos? Eu vejo sempre que posso aqui, se eu consigo acompanhar, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, tá? Peço sempre que me perdoem se pular alguma colocação de vocês, porque são vários comentários, fico muito feliz até com a presença de todos, mas fico preocupado de às vezes não conseguir acompanhar a todos os comentários ou perguntas, tá bom? Sejam muito bem-vindos todos que estão aqui conosco, tá? Um abraço fraterno a todos, fico muito feliz. A Bernadette pedindo orações, sempre ao final, Bernadette, a gente reserva uns minutinhos para fazer uma oração, tá bom? Pedir o amparo dos bons espíritos e de Deus nosso Pai. Maricleide dizendo que é uma das passagens que mais gosta, né? Que legal. Dileta também, né? Oração, vamos fazer sim, tá? Isso aí, né, Edna? Resignação. O Anderson Tavares, nosso amigo aqui também. Sueli Nunes, que bom. A Tânia, muitos amigos e amigas aqui, Giovana, né? Isolda, me perdoe não falar de todos, que às vezes não consigo acompanhar aqui direto. Mas vamos seguindo então mais um pouquinho aqui. Oi, a Deise Florencio aqui, Pensilvânia, querida amiga, bem-vinda, Deise. Agora, pessoal, no item 3, logo a sequência, né, se vocês estiverem com o livro, Kardec coloca Consolador Prometido. Esse ponto é muito importante. Ele apresenta um trechinho do Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus disse, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, veja bem, mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Essa passagem, queridos amigos, é a promessa da doutrina espírita. Jesus promete lá há 2000 anos que enviaria outro Consolador à Terra. Por que outro? Porque ele era o Consolador, né? Jesus foi o grande Consolador das nossas aflições, das nossas dores, com a sua mensagem de amor, né? Aí ele promete, eu enviarei outro, que é a vinda do Espiritismo à Terra, que aconteceu no ano de 1857, com o lançamento, né, de O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec, na França. A partir de 1857, chegou o Consolador prometido à Terra, né? Que Jesus diz é o Espírito de verdade, é doutrina do Cristo, o Espiritismo. Aí ele diz, vos ensinará todas as coisas. Vejam que interessante, porque Jesus, queridos amigos, não podia, naquela época, ensinar tudo, né? A humanidade da sua época não estava em condições de entendimento de questões mais profundas sobre a espiritualidade, né, sobre o reino de Deus. Então Jesus
ele semeou ali algumas verdades dentro daquilo que era possível, né? E ele sempre dizia, muito mais vos tenho a dizer, mas vocês por enquanto não podereis suportar. Mas eu vos enviarei o Consolador, né? Por exemplo, vamos dar alguns exemplos. Jesus falou do reino de Deus, né? Naquelas parábolas, comparava o reino de Deus a várias coisas, né? Da vida corriqueira das pessoas. Ele não poderia falar de mundo espiritual, da vida no mundo espiritual, em detalhes, como nós vemos hoje na doutrina espírita, ao lermos o livro Nosso Lar, por exemplo. Nosso Lar é um livro que dá em detalhes a vida numa colônia espiritual. Jesus reservou isso para a época do Espiritismo, ele não podia dizer naquela época. Outra coisa, Jesus falou da ideia da reencarnação. Ele falou que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Ele conversou com Nicodemos dizendo que era preciso nascer de novo. Ele curou o cego de nascença, dizendo, né, que não foi ele que errou, nem os pais, para mostrar que havia ali possibilidade de reencarnação. Então, assim, Jesus falou de reencarnação, mas ele não deu detalhes da reencarnação. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Missionários da Luz, de André Luiz, explicando o processo reencarnatório, a gente compreende isso que Jesus disse aqui. O Consolador prometido viria para ensinar todas as coisas que ele não pôde dizer à sua época. E diz também, vos fará recordar o que vos tenho dito. Vejam bem, recordar o que Jesus disse também é tarefa do Espiritismo. Por quê? Muito do que ele disse foi esquecido pelos homens, pelas pessoas, ou foi mal compreendido, né? Muitos ensinos de Jesus foram deturpados, foram mal compreendidos. Então a doutrina espírita hoje vem para clarear os ensinos do Cristo. As parábolas que Jesus contou, a doutrina espírita vem para explicar, né? Quando a gente lê, por exemplo, a obra de Emmanuel, explicando o Evangelho de Jesus, uma obra maravilhosa, a coleção Fonte Viva, por exemplo, né? Emmanuel explica em detalhes os ensinos do Cristo. Então é isso para nós compreendermos. Jesus ensinou muito à sua época, mas dentro da possibilidade de entendimento das pessoas de então. E ele disse aquilo que não dava para dizer naquela hora, ele falou, aguardem que eu enviarei outro Consolador. E ele esperou mais de 1800 anos, né, para nos enviar a doutrina espírita. Então assim entendemos, né, com toda certeza que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo, que veio para nos fazer recordar o que ele disse e nos ensinar, né, muito mais, explicando todas as falas de Jesus para a gente ter uma compreensão muito melhor, né? Tudo bem até aqui, meus amigos? Tudo em ordem? Eu estou vendo vários pedidos de oração, viu, pessoal? A gente vai fazer ao final uma oração pedindo por todos. Se alguém quiser colocar ao final um copo com água, né? A gente pede que seja fluidificado e fazemos a nossa oração por todos nós. A ideia aqui também, dizendo sempre aprendo muito, que legal, fico feliz. Nós todos aprendemos, né? Com Kardec, com Jesus. Então, estou vendo aqui também teve uma colocação, deixa eu ver que acho que eu perdi. A Selma dizendo, quando leu o livro Nosso Lar ficou pasma. Realmente é surpreendente, né? A Verônica Machado dizendo, tenho muito medo de ser morta, pode ser trauma de outra vida. Então, Verônica, olha, realmente a gente traz sim, viu, muitos traumas, né? Muitos problemas de passado a gente traz sim. Mas o que eu poderia te dizer, Verônica, é que você trabalhe isso com a fé em Deus, entendeu? A fé em Deus é a ferramenta para você trabalhar isso. Porque quando a gente, Verônica, tem essa fé de confiar plenamente que Deus olha por nós, não vai te acontecer nada que não esteja dentro de um planejamento, de uma necessidade reencarnatória sua.
Então não fique presa a um passado que possa ter ocorrido, que nem temos a certeza. Pode ser que seja um passado seu reencarnatório, mas eu te digo, tenha fé em Deus no sentido assim, Deus cuida da sua vida, Deus acompanha teus passos, pode ter certeza disso. E Deus coloca sempre um bom espírito para proteger a todos nós. Então não vai, Verônica, acontecer nada a você que não esteja dentro do seu planejamento. Não fique amedrontada, não fique temerosa. Trabalhe esse medo em sua mente através dessa fé em Deus, entendeu? Peça a Deus, faz oração para que Ele aumente a sua fé e vá compreendendo que não vai te acontecer nada. Não fique... O que tiver que acontecer vai ser para o seu bem. Então por que vamos temer algo se Deus cuida de nós, né? É o que eu posso te dizer por enquanto. O que mais aqui? Então, a Edna dizendo, infelizmente ainda tem gente que não entende ou não aceita a doutrina de Kardec. Pois é, né, Edna, mas é preciso respeitar, né, o momento de cada um. Cada pessoa está dentro de um momento, né, de uma fase evolutiva. E é importante nós entendermos que cada um tem seu tempo, né? Mais oração sendo pedida aqui, vamos, né, fazer sim ao final. A Ellen Rejane dizendo que ler os romances espíritas esclarece muito. Sim, os romances têm romances muito bons, né? Saber escolher um bom romance. A Ruth Diogo aqui também dizendo que já participou de estudos sobre o Evangelho e é a primeira vez que entendi de forma clara essa passagem sobre o Consolador Prometido. Puxa, que bom, fico muito feliz, viu, Ruth? Muito feliz que quem possa ter, né, transmitido com alguma clareza. Muito obrigado até pelo seu comentário generoso, me incentiva, né, a melhorar cada vez mais. Que bom. A Violetas na Janela é um best-seller aí, né? Se eu puder sugerir um romance também, sugiro para vocês, quem gosta de romance, Renúncia, de Emmanuel. Romance maravilhoso, né? Tem muitos, mas esse é um dos que eu mais gosto. Já reli, um livro maravilhoso. Mas vamos à frente. Agora, pessoal, no item 4, segundo parágrafo, tá? Eu não leio todos os pontos ali, porque a gente tenta fazer um capítulo aqui por semana, né? Numa horinha. Então eu tenho que dar uma resumida, buscar os pontos ali principais. Então quem está com o livro, no item 4, no segundo parágrafo, eu vou ler um trechinho que é um comentário de Kardec, tá bom? Ele diz assim, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Olha, aqui é outro ponto muito importante, pessoal, para a gente compreender bem isso. Kardec está dizendo o quê? O Espiritismo vem na época predita. O que é isso? Tudo planejado. Jesus veio na época certa, o Espiritismo veio na época certa, não é por acaso. Primeiro ponto que a gente tem que estar bem certo em nossa mente, Jesus é o grande governador espiritual do planeta. Jesus acompanha a evolução do planeta Terra, da humanidade, desde os primórdios. Ele preparou o planeta para a nossa moradia. Então entendamos, Jesus é um Cristo que sabe o momento de cada coisa ocorrer na Terra. Então ele veio na época exata. Aí ele esperou o tempo necessário para a humanidade amadurecer, né? Para poder enviar o Consolador Prometido. Então tudo tem hora certa, Jesus acompanha todos esses acontecimentos. Vamos dar apenas uma recordada rápida aqui para a nossa compreensão. Um dos primeiros missionários com destaque que Jesus enviou, lógico que tiveram muitos, mas vamos destacar alguns. Moisés, 1300 anos antes de Jesus veio Moisés, aquele que trouxe, né, a primeira grande revelação das leis divinas, os 10 mandamentos. Tá? Moisés, ele veio na hora certa. Por quê? Era o momento que, naquela região de Israel, o povo já estava compreendendo a ideia do Deus único. Porque à época,
atrás, o povo era politeísta, né? Acreditavam em vários deuses. Precisava que a humanidade já tivesse bases mínimas para receber a primeira revelação. Então, naquela região, aquele povo que já aceitava a ideia do Deus único, nasceu ali, né, Moisés, para trazer essa primeira revelação, a revelação dos 10 mandamentos, né? Depois de Moisés, passaram-se mais alguns anos, a humanidade vai reencarnando, vai evoluindo. 900 anos antes de Jesus, 700 anos antes de Jesus, vieram os profetas. Isaías, Miqueias, né? Quantos profetas, o profeta Elias, outro profeta importante. E esses profetas, o que eles faziam? Falavam, muitos deles, falavam que Jesus viria nascer na terra. O Messias, o Salvador, né? Eles falavam 900 anos antes, 700. Então vejam, Jesus já sabia o momento que ele viria à terra. Tudo muito preparado, tudo muito planejado. Passaram-se mais alguns anos, vem Buda, 500 anos antes de Jesus, Sócrates, 400 anos antes, todos eles preparando a vinda do Cristo. Então Jesus vem, ele mesmo, na época, né, que ele nasceu na terra, aí ele não enviou missionários, veio ele, para trazer a lei de amor, para dar um avanço na humanidade, né? E Jesus, então, veio não para mudar os 10 mandamentos, mas ele veio mudar algumas leis que Moisés instituía, né? Ele dizia, ouvistes, né, que foi dito, olho por olho e dente por dente, eu, porém, vos digo, não ofereceis resistências, né? Aquele que te bater de um lado da face, dê a outra. Então Jesus vinha falar do perdão, do amor ao semelhante, né? Perdoar os inimigos. Então Jesus veio trazer a lei de amor. Aí depois de Jesus, mais um tempo à frente, vieram outros missionários. Maomé, por exemplo, que trouxe, né, o islamismo. Lógico, teve alguns problemas. Os missionários não eram espíritos puros, eram espíritos elevados, mas poderiam falhar em partes na missão. 1200 anos depois de Jesus, veio Francisco de Assis, um grande missionário do Cristo, né? Ele dizia, Francisco, reconstrua a minha igreja. Quer dizer, a minha mensagem está se perdendo na terra, renove essa mensagem, né? Relembre essa mensagem. Depois veio Lutero e tantos outros, né, missionários, para a gente compreender que cada época teve seus missionários, falando, ajudando a humanidade a evoluir. Aí então, 1857, Jesus entendeu que era o momento do Consolador prometido. E então vem à Terra a doutrina espírita, através das vozes dos espíritos, né, que se comunicavam por toda parte. E Jesus então falava por parábolas, né? Outro detalhe, ele não falava em detalhes, de forma literal, porque as pessoas não compreenderiam. Então ele estava falando como se fosse para crianças espirituais, né? Aí ele falava, o reino de Deus é semelhante a um tesouro que o homem achou, vendeu tudo que tinha para comprar aquele tesouro, aquele campo, né? Ou então o reino dos céus é semelhante a uma pérola valiosa que aquele negociante vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Ou ele é semelhante a um pescador que lançou suas redes ao mar, pegou peixes grandes e pequenos. Olha só como que Jesus comparava o reino de Deus com as coisas da vida do dia a dia, né? Para aquelas pessoas entenderem que o reino de Deus era algo valioso, que valia a pena trocar tudo pelo reino de Deus, né? Mas Jesus usava então metáforas, né? Ele usava alegorias. E aí o Espiritismo vem para explicar tudo isso que Jesus falava por parábolas, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo em ordem? Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui no Face.
Citaram até mais romance aqui da Zíbia, né? A Maria Bonneberger, dizendo Deus abençoe nosso estudo, maravilhoso, que bom, né? Ana Lúcia Marcogliese, dizendo boa noite a todos, é a primeira vez que estou participando, estou gostando muito. Que bom, viu, Ana Lúcia? Volte sempre, todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá? Estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Que legal, muito bom, viu? Fico muito feliz. A Rosária Ximenes dizendo, né? Tudo na vida tem o seu tempo de aprender e compreender. Depois que devolvi meu pai, meu irmão e minha irmã à pátria espiritual, passei a me interessar sobre o Espiritismo. Pois é, né, Rosário? Umas provas duras, né, que a gente enfrenta na vida, mas que bom que você achou, né, o consolo, o apoio da doutrina espírita, que eu imagino que foi, né, bastante importante nesse momento difícil, né? A Silvia dizendo que é o capítulo que mais lê, né, esse capítulo 6, de grande beleza e consolação. Justamente, ele é ditado pelo Espírito de Verdade, né? As mensagens todas do Espírito de Verdade. A Ellen dizendo, estou anotando para não esquecer, maravilhoso, não sabia de tudo isso, que bom, fico muito feliz. Bernadette também, pessoal dizendo que está gostando, muito bom. A ideia aqui também, né? A Bernadette ama os romances da Zíbia, então, são vários, né? Mas é bom também, né, algum livro de estudo, como a gente está fazendo aqui, né, das obras de Kardec, ler em conjunto, a gente vai, acho que, assimilando melhor, né? Fico muito feliz com a participação tão ativa aqui de vocês, interessada e dizendo que estão gostando da forma como estamos conduzindo, fico feliz. Vamos à frente, então, no item 4 ainda, no item 4, né, do capítulo 6, que estamos estudando, agora no quarto parágrafo, Kardec diz assim, ele fala, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Olha que interessante, né? Ele está dizendo aqui, o Espiritismo realiza o que Jesus disse, né, sobre o Consolador, que é o conhecimento das coisas. Por que conhecimento das coisas? Que coisas? Das leis divinas. E por que a gente tem esse conhecimento? Porque nos foi revelado pelos Espíritos. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, que Kardec fez perguntas, né, de vários tipos ali, aquelas informações dadas pelos Espíritos com clareza, com sabedoria, com profundidade, né? Nós fomos orientados pelos Espíritos superiores sobre questões da vida, né? Das leis divinas, do nosso futuro, da reencarnação. Por isso que diz aqui, para que a gente saiba de onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, né? A gente compreende que nós somos espíritos imortais. Esse ponto é essencial, meus amigos. Enquanto a gente não se sentir um espírito reencarnado, a gente não está vivendo a forma em plenitude da vida. Para viver a vida intensamente, nós precisamos saber quem somos. Vivermos como espíritos, como imortais. Porque a partir do momento que nós nos sentimos imortais, os valores da vida mudam para nós. A gente não se preocupa tanto com coisas materiais. A gente vai preocupar-se mais com as pessoas, com os valores morais, com os bons relacionamentos, em não prejudicar o semelhante, em fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque nós saberemos assim que as nossas atitudes do momento presente vão repercutir na nossa vida espiritual e vão traçar a nossa vida futura reencarnatória. Então, no momento presente, nós estamos construindo o nosso futuro, a nova reencarnação. Se queremos voltar à Terra em melhores condições do que hoje, façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance e trabalhemos as nossas imperfeições. É verdade, amiga. A ideia é dizendo aqui, pena que às vezes esquecemos que aqui estamos de passagem, né? É essa a ideia.
às vezes a gente se descuida disso. Nós estamos aqui por um curto período de tempo. 80, 90, 100 anos é um piscar de olhos na eternidade. A gente logo volta à vida espiritual. Então, para que nós estamos aqui reencarnados? Será que é apenas para usufruir das maravilhas do mundo? Não é só para isso. Podemos também, né? Podemos sim usufruir de tudo que é bom que o mundo oferece, mas não fiquemos presos somente a isso, porque nós temos uma tarefa mais importante para realizar. Não é por acaso que nós nascemos no lar que estamos, com os familiares que temos, não é por acaso, não é por erro, né? Não é por castigo. Nós temos junto de nós aqueles que mais precisamos para nos entendermos, né? Então é a oportunidade que temos com as luzes da doutrina espírita de vivermos da melhor forma possível. Trabalhemos essa questão em nós, né? Enxerguemos a vida com esses olhos de um espírito que está aqui de passagem, para que a gente possa, né, viver bem, viver de forma de acordo com o Evangelho do Cristo. O que mais aqui? A Léa dizendo, linda essa passagem, né? A Verônica Machado, estou apaixonada, que legal. Amor incondicional e caridade, é justamente isso, né, Edna? A Selma Luísa dizendo, né? Eu tenho medo de morrer e ficar longe de meu filho. Sim, Selma, todos nós que somos pai temos esse, podemos dizer, receio, né? Não fiquemos cultuando medos e pânicos, viu, Selma? Porque isso nos atrapalha a vida, entendeu? Eu te diria, eu também sou pai, também não quero me separar dos filhos, né, das filhas que tenho, de forma precipitada. Mas eu não vou ficar pensando nisso dia a dia. Porque eu sei, Selma, que o momento que eu tiver que retornar, eu vou retornar. Então eu confio em Deus que a minha vida vai ser plena enquanto eu estiver aqui. Vou fazer o meu melhor, né? Não fique cultuando um medo, um pânico, entendeu? Tudo tem a época certa, Deus sabe o que faz, confiemos em Deus, né? Eu acho, Selma, que falta muito em nós essa fé confiança. Confiar que Deus cuida de todos nós, de nós e de nossos filhos. Ele não vai nos separar precipitadamente, sem uma razão. No momento da separação vai ser o momento adequado. E a vida é assim, são ciclos, a gente precisa estar preparado. Uma hora a gente volta, depois reencarna novamente. Isso aí a gente precisa trabalhar isso em nós, né? Não podemos alimentar esse medo, senão a gente fica improdutivo, fica sempre pensando nesse medo, né? Desenvolva essa fé, Selma, de confiança, peça a Deus que te ajude e viva a tua vida intensamente, aproveite enquanto está, né, aqui junto deles e faça o seu melhor. Os familiares, como diz a Verônica, né? É justamente isso. Aqui a Edna dizendo, ninguém veio somente a passeio, né? Justamente, não viemos mesmo, né? A Denise Depilação dizendo aqui, por isso perdoarmos, né? 70 vezes 7, é justamente isso, né? Trabalhar esse lado do perdão, a nossa vida aqui, porque muitas vezes, meus amigos, a gente ouve, né, pessoas que não têm essa espiritualidade desenvolvida, a pessoa nos orienta, né? Não perdoa não. Aquela pessoa não merece, né? Aquela pessoa te ofendeu, te agrediu. Mas essa é a voz daqueles que não entenderam a mensagem do Cristo. Nós entendemos, por que não perdoar? O caminho é através do perdão, da caridade, do amor ao próximo, né? A ideia dizendo, quero fazer isso o maior bem possível e voltar aqui quando estiver um mundo de regeneração. Então, né? A Terra que está, como diz a amiga, predestinada a se tornar um mundo melhor, um mundo regenerado, né? Um mundo de regeneração. Esperamos, né, voltar aqui à Terra nessas condições melhores. Façamos o nosso melhor para merecer, né, retornar à Terra. Ellen Rejane dizendo, não se sofre por antecipação. Se você confia na doutrina, né, te dá forças para o entendimento da morte. Sim, é por aí, né? É difícil, né? A gente sabe que é difícil.
Mas a gente precisa, né, compreender, quanto mais a gente estuda a doutrina espírita, nós compreendemos que Deus é um Pai amoroso, justo, sábio, misericordioso, que cuida de nós, um Pai presente, né? Não é Pai ausente, Deus está entre nós, Ele está junto de nós, Ele está vendo a nossa vida. Se a gente confiar nisso, a gente vive em paz. Deus está aqui junto de nós, Ele está vendo o que está acontecendo, para a gente ter mais forças, né? Mais confiança nesse Pai, né? Ai, que bonita, a Bernadette dizendo, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, é justamente isso. A Rosária dizendo, amo essa live do Evangelho do Cristo, se eu pudesse escolher, voltaria na mesma família na próxima reencarnação, amo meus pais e meus irmãos. Que bom, né, Rosária? Está entre espíritos amigos, afins, né? Muito bom, pessoal, estou gostando de ver. A Leia dizendo, esta regeneração já temos que iniciar. É isso mesmo, comecemos essa regeneração em nós, né? A nossa amiga dizendo aqui a ideia, dizem que no plano espiritual os espíritos são que dão mais trabalho. Estou achando que pode ser mesmo, viu? Nós espíritos aprendemos muito, mas precisamos colocar isso em prática, né? Vamos mais um pouquinho aqui, deixa eu ver o horário, eu fico preocupado de não avançar muito do tempo. Agora a gente entra naquele ponto que chama Instruções dos Espíritos. É um tópico onde Kardec coloca mensagens que foram ditadas pelos Espíritos, né, a respeito do assunto. E essas mensagens, meus amigos, são todas do Espírito de Verdade nesse capítulo. É bem interessante, né, porque está tratando do Cristo Consolador. Então, no item 5, no 5º parágrafo, diz assim, Espíritas, amai-vos, olha só, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então aqui, nessa mensagem, né, Jesus está falando sobre as duas asas simbólicas, né, da evolução espiritual, que é o amor e a sabedoria. Nós precisamos desenvolver essas duas asas. Nós precisamos, então, adquirir conhecimento, né? Desenvolver a inteligência, buscar conhecimento, para que isso transforme em sabedoria. E precisamos desenvolver a moral, a ética, né? Para que a gente desenvolva o amor ao semelhante. Então, sabedoria e amor são duas asas simbólicas que vão nos elevar, né, na condição espiritual. E aqui Jesus lembra, primeiro mandamento, amai-vos. Né? Vejam bem, de que adianta nós sabermos muito, por exemplo, falar assim, eu sei decor todas as perguntas do Livro dos Espíritos, mas se a pessoa não ama o semelhante, não respeita o outro, de que adianta conhecer tanto? A hora que chegar ao mundo espiritual, alguém vai perguntar qual é a pergunta número tal para ele? Não, não vai. Vai querer saber o que ele fez de bom, né? Então, para a gente ter essa ideia de que é preciso aprender a amar, de que adianta, às vezes, né, desrespeitar o semelhante, que às vezes não conhece o que nós já conhecemos, humilhar o outro por falta de conhecimento. Então, isso não é amor. Primeiro mandamento é amar. Compreendamos o semelhante. Se o nosso irmão ainda não compreende a mensagem espírita, amemos esse irmão, né? Compreendamos esse irmão, né? Do que nós ficarmos ridicularizando ou dizendo para que mude de religião. Não é isso. Respeitemos cada um na onde se encontra, né? E assim a gente vai tentando desenvolver esse amor e desenvolver a sabedoria, né? A Sulei Silva dizendo, alguém pode me informar qual página?
Aí a página, Sulei, ela vai ser difícil porque cada edição ela tem uma página diferente. Procura pelo capítulo. Alguém está dizendo a página 89. Obrigado, Helena. É o capítulo 6, tá? Nós estamos no item número... No item 5, tá? No 5º parágrafo. É que eu comentei, viu, Sulei? A gente vai lendo uns trechinhos e comentando a maior parte, tá bom? Tudo bem até aqui? Bom, vamos então agora para o item 6, tá? Item 6, no 2º parágrafo. Eu não leio todos, como eu já estou comentando. A gente vai lendo alguns trechinhos principais, tá bom? Item 6, 2º parágrafo, é uma mensagem também do Espírito de Verdade, diz assim: obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E olha o que ele diz agora, é Jesus. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha que mensagem maravilhosa essa de Jesus. O que ele está dizendo para nós? Que durante o nosso sono do corpo, ele vem cuidar de nós em espírito. Ele está dizendo, eu, o jardineiro divino, cultivo as almas, né? Que está sendo comparada a flores ou sementes de um jardim. Por que, meus amigos, isso? Quando nós adormecemos, o espírito se liberta do corpo temporariamente. E nós, nessa hora, temos oportunidade de receber a ajuda do mundo espiritual. Receber a ajuda dos mensageiros de Jesus. Durante o sono, quantas vezes nós fomos orientados a mudar um roteiro errado? Perdão. Quantas vezes nós fomos levados a reencontrar um amigo, um familiar querido que desencarnou? Quantas vezes nós fomos conduzidos a um estudo durante o sono do corpo na espiritualidade? Quantas vezes nós recebemos tratamento espiritual para enfermidades no corpo espiritual durante o sono? Então é isso que Jesus está dizendo. Durante o sono, nós recebemos a bênção dos cuidados que Jesus nos oferece através dos seus mensageiros. Então vejam a importância de se preparar para o sono. Antes de dormir, a gente deveria se preparar, né? Uma oração, uma boa leitura, né? Procurar durante o dia todo, né? Manter a paz, a tranquilidade, para que a gente tenha um sono tranquilo, que ao mesmo tempo que renova as forças do corpo, né? Que restaura as energias da matéria, nós, espíritos, sejamos amparados pelos benfeitores espirituais. E nós temos muitas oportunidades de receber essa ajuda. Que nós, então, nos preparemos para dormir. Antes de dormir, na nossa oração, peçamos, Jesus, permita que um bom amigo nos ajude durante esta noite, durante o sono do corpo. Que nós possamos receber o auxílio desses amigos. E quem sabe possamos trabalhar durante o sono do corpo. Porque existem inúmeros serviços na espiritualidade. Aqueles que já se predispõem ao trabalho podem auxiliar durante o sono e acordar felizes, alegres, né? Podemos acordar em condições muito melhores, com aquela sensação íntima de ter reencontrado um parente desencarnado. A gente não traz a lembrança clara.
mas lá no íntimo da alma nós temos essa paz, essa alegria que pode ter ocorrido, né, durante o sono do corpo. Vamos ver se tem mais algum comentário ou pergunta aqui. Me perdoe se não leio todas, tá? Sempre peço. Às vezes não dá para ver todas as falas de vocês. Tem aqui uma colocação da Loiva, né? A Loiva está dizendo assim: quando tenho um problema grave, sempre peço em oração conselho do anjo da guarda e sempre acordo com a resposta para a questão. Tá vendo? Muito legal, né? Essa colocação da Loiva, porque é isso, né? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, esse amigo que olha por nós mais diretamente. São vários, né? Mas um, pelo menos, que mais atenciosamente cuida de nós. Não resolvamos nada de supetão, como se diz, né? Se a gente tem um problema, façamos como a Loiva, faz uma oração, pede ajuda, deixe passar uma noite de sono, se for possível, para que a gente desperte com uma resposta, né? Com uma solução para aquele problema. Isso é confiar na espiritualidade, é pedir ajuda, né, desses benfeitores espirituais. Muito bom, Loiva, é justamente por aí. No item 6 ainda, pessoal, nós estamos quase encerrando já. Peço aí desculpa se ultrapassar um pouquinho do horário. No item 6 ainda, no terceiro parágrafo agora, tá? Diz assim: em verdade vos digo, aqui é Jesus ainda, ou o Espírito de verdade, né? Que é a mesma coisa. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Olha que bonito Jesus dizendo. Ele está dizendo, aquelas pessoas que carregam seus fardos, né, e ainda encontram tempo e condição de auxiliar um que sofre mais ainda. Quem são esses? Bem-amados de Jesus. Olha só o que ele está dizendo. Porque Jesus, meus amigos, como já dissemos, ele não prometeu retirar as dores da nossa vida. Nós sabemos que enfrentamos provas e expiações na vida. As vicissitudes são para nós crescermos espiritualmente. São consequências de um passado ou do presente, né? Então Jesus diz assim, aquela pessoa que compreendeu isso, que é resignada, que não reclama, que carrega sua cruz com fé e com resignação, e ainda se predispõe a ajudar o que mais sofre, esse é reconhecido por Jesus. Esse é um irmão querido. Ele coloca, né, são meus bem-amados, porque essa pessoa não fica presa apenas à sua dor. Ela percebe que outros sofrem mais ainda. E é ajudando os outros que nós aliviamos a nossa dor. É interessante isso. Quanto mais a gente compreender isso, menos sofreremos. Quando a gente se predispõe à caridade, a fazer uma visita a um enfermo, a levar um consolo a alguém que sofre, a gente esquece temporariamente das nossas dores. Então, é dando que se recebe, dizia Francisco de Assis, né? Então, a gente, nesse impulso do coração de oferecer ajuda, nós somos ajudados automaticamente, né? Então, isso é muito belo, é através da ajuda que nós aliviamos as nossas dores. E Jesus quer nos ensinar isso. Porque a hora que a gente faz isso, nós estamos combatendo o egoísmo, que é o mal que nos prende, que nos atrasa a evolução. Quanto mais a gente vê a necessidade do outro, menos a gente pensa em nós mesmos, né? Divaldo sempre dizia que quando ele estava ali numa situação difícil, né? Tipo assim, sentindo o peso da vida, né? Dos problemas, até a mentora espiritual Joana dizia, vá visitar hospitais, lugares de dor, para que você... Aí ele percebia que outros sofrem mais e percebia que a dor dele era menor, né?
Então, esse é o caminho. E para a gente finalizar, então, deixa eu só ver antes se tem alguma colocação mais aqui, a gente vai finalizar só mais um tópico. A Helena dizendo que sempre pede ajuda para o anjo da guarda, muito bom, é isso aí mesmo. A Dileta, né, confia, sou sempre atendida, que bom. O que mais? A Maria Helena Butial, nossa amiga. A Roberta Sampaio aqui deixando seu boa noite também. Muito bom. Então, meus queridos amigos e amigas, a Sulei Silva dizendo aqui, hoje para mim foi maravilhoso, como evangelho no lar sempre fiz sozinha. Hoje estive acompanhada, vou acompanhar toda quarta-feira. Que bom, viu, Sulei? Que bom, fico muito feliz. Aproveitou o momento, né? Como um evangelho no lar que em conjunto, acho que fica bom, né? A gente aprende, a gente está em pensamentos elevados, isso ajuda bastante. Abner dizendo, né, melhor fazer o que fazer, né, que a felicidade venha, justamente isso. É sem perceber, é dando, né, que a gente vai receber. A Núbia também dizendo, né, gostou muito das explicações, que bom. Então, queridos amigos e amigas, para a gente encerrar agora, lá no item 7, tá? Último trechinho aqui que vamos ler para encerrar. Jesus diz assim, sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e que vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Que maravilha, né? A ideia dizendo aqui, né? Precisei sair da minha zona de conforto e fui fazer voluntariado e percebi que meu problema era uma formiga. Tá vendo? O depoimento é isso, né? É justamente a hora que a gente deixa um pouquinho, tira o foco da nossa dor e percebe, né, as dores da humanidade, dos nossos irmãos em humanidade, a gente vai ver o quanto a nossa é pequena. Então aqui Jesus nesse item 7, né, meus amigos, dizendo que ele é o médico das almas. Olha só, Jesus dizia, eu vim para os doentes e não para os sãos. Olha que bonito. Jesus veio para curar, para salvar, para abrir os olhos daqueles, todos de nós que sofremos. Jesus veio trazer uma mensagem de luz, de esperança, de fé. Veio mostrar um caminho de redenção. Então Jesus dizia, né, essa questão de que ele é o médico das almas. Jesus trata de nós como almas enfermas, meus amigos. Nós somos ainda almas enfermas, que não aprendemos ainda a viver em plenitude o amor divino. Mas nós estamos nesse caminho de redenção. Nós estamos aprendendo com o Cristo a viver a mensagem dele na nossa vida. Quanto mais essa mensagem vibrar em nós, quanto mais a gente olhar para o outro e ver irmão em Deus, nós vamos nos melhorando, nós vamos entrando em sintonia com Cristo, nós vamos nos tornando um mensageiro do Cristo aqui na Terra. E quão importante é isso, dentro do nosso lar, pelo menos, façamos a nossa parte. Deixemos lições nas nossas atitudes, não precisa falar, não precisa ensinar o Evangelho. Façamos nas atitudes, né? Deixemos os exemplos de perdão, de fraternidade, de amor ao próximo. A Denise dizendo aqui, ótima noite, sempre que entro aqui tenho respostas. Amar e orar. Que bom, Denise. Que bom que foi útil para você também. Tem uma fala do profeta Ezequiel que ele diz assim, muito bela. Pai, das ovelhas que me destes, nenhuma se perderá. Olha que maravilha. Jesus fazia questão de deixar claro que a humanidade que ele cuida, ninguém se perde. Porque por mais que nós estejamos fora do caminho do bem, um dia vamos voltar ao caminho do amor, da paz, porque a reencarnação
com o amparo dos espíritos superiores, vão nos reconduzindo a um caminho melhor. Então a gente se recorda quantos que Jesus curou e quantos que ele salvou, né? Porque Jesus transformava vidas. Quando a gente se recorda de 2 exemplos, pelo menos, Maria de Magdala e Paulo de Tarso, 2 exemplos marcantes do Evangelho. 2 pessoas que estavam completamente desfocadas do roteiro divino. Saulo de Tarso, que era perseguidor de cristãos, mandava prender, matar os cristãos. E a hora que Jesus aparece a ele, ele transforma sua vida e se torna o maior divulgador da mensagem do Cristo. Maria de Magdala, que era atormentada, né, por um descontrole na área da sexualidade, uma mulher que se encontrava mal vista por todos, quando encontra a mensagem do Cristo, que transforma sua vida e passa os seus últimos dias cuidando dos leprosos. Ela que era bela, formosa, ela vai dedicar-se aos leprosos, porque ela sentiu a mensagem transformadora do Cristo. Então é essa mensagem, meus amigos, que fica nesse capítulo. Que a mensagem de luz do Cristo possa penetrar em nós, em nosso coração. Que a gente compreenda a pobreza de atitudes mesquinhas, de prazeres, de apegos materiais. Que a gente compreenda que nós somos muito mais que matéria, que nós somos espíritos em evolução aqui na Terra. Deixemos de lado esse orgulho tão tolo que nos enceguece muitas vezes. Deixemos de lado esse egoísmo que faz querer tudo para nós. Percebamos o outro, é ajudando o semelhante, é servindo o nosso próximo que nós vamos crescer espiritualmente. Não sejamos tão rigorosos com aqueles que ainda não aprenderam a mensagem de Jesus. Se nós aprendemos, vamos dar o nosso exemplo. Não esperemos que o outro faça, façamos nós, né? Fica aqui então essa mensagem que eu acho que é maravilhosa, capítulo 6. Na próxima semana vamos mais um capítulo, vamos para o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E convido a todos vocês agora então para nós fazermos a nossa oração final. Deixe só me ver se tem mais alguma colocação aqui. Antes da gente fazer a oração e encerrar, né? Eu que agradeço, viu? O pessoal dizendo, agradecendo, eu que fico muito feliz com a participação de todos vocês, viu? A Ivonete de Monte Azul Paulista, aqui pertinho, que legal, bem-vinda, viu? A Verônica, né? Todas as quartas estarei aqui. Então, esse livro, Verônica, se você quiser, dá para baixar até pela internet, ou numa casa espírita, tá? Ou pela internet você compra, ou Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Mas dá para baixar também na internet, ele tem download grátis, tá? Bom, vamos então. A Loiva dizendo, né, das livrarias, dando as dicas aí do livro, né? Muito bom, então. Pessoal, eu quero convidar vocês, obrigado, Deise, eu que agradeço, convidar vocês para a gente fazer a nossa oração final. Muitos fizeram pedidos aí, né? A gente sempre pede a Deus. Vamos aproveitar o momento aqui de elevação de pensamentos, né? Pedirmos por todos nós e por aqueles que necessitam, que deixaram seus pedidos aqui registrados. Senhor Jesus, luz da nossa vida, abençoa, Senhor, a cada um de nós que estamos aqui nesse momento, reunidos pela internet, mas ligados nessa emoção do entendimento do Teu Evangelho. Senhor, nós queremos ser alguém melhor, nós queremos seguir os Teus passos, Mestre.
mas nós temos dificuldade, nós não conseguimos ainda fazer tudo aquilo que nós queremos de melhor. E nós te pedimos, Senhor, abençoa esse nosso propósito de nos tornarmos alguém mais cristão. Nos ajuda, Jesus, a vencermos tudo aquilo que nos prende às coisas materiais, aos apegos, ao egoísmo, ao orgulho. Nos ajuda, Senhor, a enxergar a vida mais nobre, mais alta, que o Teu Evangelho descortina a todos nós. Nos ajuda, Senhor, a sermos um mensageiro da Tua paz aqui na terra. Abençoa, Jesus, todos esses irmãos que pediram aqui, por aqueles que enfrentam situações dolorosas. Permita, Jesus, que os Teus mensageiros de luz visitem esses lares, ou que seja no mundo espiritual, aqueles que aguardam por esse pedido. Que a Tua luz divina, Senhor, possa iluminar todo esse planeta Terra, iluminar o nosso coração, para que a gente consiga, de uma vez, seguir nos Teus passos luminosos. E nós te agradecemos, Mestre. Muito obrigado, Jesus, por essa doutrina consoladora que é a doutrina espírita. Por esse Consolador prometido por Ti que está entre nós hoje, o Espiritismo. Que nós possamos ser bons espíritas, possamos transformar nossas imperfeições em virtudes, possamos amar um pouco mais o nosso semelhante. Obrigado, Jesus. Nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, queridos amigos e amigas, pela companhia de vocês até esse momento. Que bom estarmos estudando aqui junto esse livro tão importante da codificação que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Espero vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, então, para a gente dar prosseguimento, né, a esse estudo. Tragam suas dúvidas, seus comentários, como sempre vocês têm feito, que isso aí enriquece o nosso estudo, né? Então eu desejo de todo o coração que vocês tenham uma excelente noite. Lembremos daquele ensinamento de hoje. O sono é um momento maravilhoso de receber ajuda. Oremos pedindo a Deus e a Jesus que tenhamos o amparo dos amigos espirituais durante o sono desta noite. Que possamos dormir em paz e acordarmos com bons propósitos, né? Muito obrigado pelo carinho, todas essas manifestações tão generosas que vocês deixam, essas mensagens tão carinhosas aqui. Muito obrigado a todos, a Regina Varalda também. Que legal, muito bom, Regina. Boa noite, viu? Pessoal, não tenho como agradecer esse carinho. Eu estou muito feliz de estar presente aqui também na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, onde a gente encontra tantos amigos e amigas dedicados, né, interessados em aprender, em conhecer mais de doutrina espírita. Meu boa noite a todos, um abraço fraterno. Até a próxima quarta-feira, tá bom? Fiquem com Deus.